Nesta época em que nós nos encontramos, de preparação para o Natal, hoje mesmo nós assinalamos o primeiro domingo de Advento, e nesta época, de forma específica, há uma atmosfera especial no ar. E é algo muito especial também, essa atmosfera, quando recebemos encomendas, postais e cartas inesperadas. E isto tem já acontecido connosco, com a nossa família, nas últimas semanas. Os meus filhos, quando ouvem a campainha, eles saltam com alegria e entusiasmo para abrir a porta e receber o carteiro, com a esperança que vem uma encomenda para eles, porque os avós de coração deles, que agora estão no Canadá, já começaram a enviar as suas prendas de Natal por encomendas e não chegaram todas juntas. Então, como foram chegando em dias diferentes, eles estão muito entusiasmados e agora pensam que sempre que toca a campainha é uma encomenda para eles. E recebem este toque de campainha com grande alegria e entusiasmo. Eles deixam tudo, literalmente tudo aquilo que estão a fazer, e correm para a porta para tocar no botão vermelho para abrir a porta do edifício e tentam, com esforço, abrir a porta também de casa, quando está no trinco, e tentam mesmo sair e ver se é o carteiro, com a esperança de receberem aquilo que tanto desejam. Mas esta experiência dos nossos filhos, dos meus filhos em particular, esta experiência de surpresa, de antecipação, de entusiasmo, de alegria por receber o carteiro nesta época, mas na verdade não o carteiro em si, mas aquilo que traz o carteiro com ele, pode-se em certa maneira comparar-se à experiência de um grupo isolado de poucos pastores que receberam de uma maneira inesperada e até chocante agentes muitos especiais, não os carteiros do CTT, mas receberam mensageiros diretamente do céu, mensageiros celestiais, e receberam uma mensagem vinda diretamente de Deus para os homens, numa experiência singular e inesquecível, obviamente incomparável com qualquer outra que alguma vez aconteceu ou irá acontecer. Foi a mensagem anunciada pela primeira vez aos homens sobre o nascimento do Salvador. E nesse dia, essa mensagem anunciada a esses pastores é a razão pela qual faz desta época algo tão singular e especial para nós. Vamos ver mais detalhes sobre esse dia em que os pastores receberam uma mensagem especial de mensageiros especiais e uma mensagem que receberam com grande alegria, entusiasmo e, na verdade, aquilo que receberam transformou as suas vidas para todo o sempre. Lucas 2, 8 a 15, diz assim a palavra de Deus. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens.
a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós temos um encontro inesperado, inusual, especial, singular de anjos com homens, de anjos com pastores de rebanhos, muito típico naquela época, naquela região, que era uma região onde, digamos, sustentava o templo com os sacrifícios, através do cuidado destes animais, nestes campos. Nós vemos no versículo 9, e um anjo do Senhor. Bem, esta mensagem esta manhã é uma mistura de preparação, porque estamos no primeiro domingo de Advento, preparação dos nossos corações para esta época especial e específica e intensiva que nós separamos para adorar o nosso Senhor Jesus Cristo e fazer memória dele. Deste acontecimento magnífico que Ele deixou os céus e veio habitar entre nós e veio com o propósito para salvar o seu povo dos seus pecados. Bem, esta mensagem tem este propósito. Mas também tem outro propósito esta manhã. Nós temos estudado em domingos específicos as crenças básicas das doutrinas, não é? As crenças básicas, as doutrinas básicas dos batistas. E nós estudámos na última vez, quando separámos esse domingo com esse propósito, mais um domingo com esse propósito, sobre a doutrina dos anjos, o ensino sobre os anjos, a angiologia. Mas falámos sobre o diabo e falámos sobre os anjos maus, sobre o diabo e os demónios. Bem, hoje nós não queremos ficar apenas com a ideia que existem seres espirituais maus. É bom e bíblico considerar que existem anjos bons, cuja função é glorificar a Deus e cumprir todas as suas ordens. E aqui vemos um anjo do Senhor a glorificar a Deus cumprindo a sua ordem. E vamos falar agora um pouco nesta mensagem. Vamos parar aqui para falar um pouco sobre anjos, sobre angiologia. E por isso vai ser uma espécie de uma aula, e essa é a razão pela qual eu faço uso do PowerPoint. Vocês sabem que eu não tenho hábito de fazer uso de PowerPoint quando é uma pregação. Muitas pessoas nas comunidades ditas intelectuais e científicas, eu digo ditas porque hoje em dia nós temos de ter muito cuidado com aquilo que chamamos intelectual, sábio, conhecedor, porque hoje em dia até não sabemos definir, as grandes mentes intelectuais do tempo presente não sabem definir o que é o homem, não sabem definir o que é uma mulher. Por isso eu coloco movimentos e comunidades ditas intelectuais, entre aspas. Também hoje em dia temos de ter muito cuidado com aquilo a que chamamos ciência. Aquilo que é conhecido como ciências exatas. Não existe ciência exata. Os teus livros, os livros dos teus filhos, provam isso mesmo, porque diferem entre si. Se fosse ciência exata, não eram alterados os manuais. Não eram corrigidos os manuais. Não era mudado e alterado o pensamento sobre determinados assuntos. Não existe tal coisa como ciência exata. Só há uma coisa que é exata: a palavra de Deus. Essas mentes, comunidades ditas intelectuais e científicas, ridicularizam hoje em dia a ideia da existência de anjos e até a ideia de um reino sobrenatural. Mas houve uma transformação na nossa sociedade, e está a acontecer uma transformação muito interessante. Este início daquilo que nós chamamos uma nova era, ou a nova era, deu-se nos anos 70 e 80, maravilhosos anos de 80.
não é? Foi os anos em que eu nasci. Mas principalmente nas 2 últimas décadas, nós vemos e assistimos um renovado interesse pelo mundo espiritual e sobrenatural, incluindo especificamente os anjos, o estudo dos anjos. Muitos livros têm sido publicados sobre anjos. Muitas revistas existem até semanalmente ou periodicamente sobre anjos. Programas de televisão têm surgido em todo o mundo, digamos assim, os quais abordam a possibilidade e a existência dos anjos. Infelizmente, todo este conteúdo, na sua larga maioria, é lixo. É lixo porque promove especulações sobre os anjos que não existem na Bíblia. Porque todo este conteúdo que é produzido, livros, revistas, programas de televisão sobre anjos, não tem como fonte a Bíblia, as Escrituras. Um estudo sério daquilo que a Bíblia diz sobre estes seres. Então por isso é que consideramos lixo. Porque não são sérios. Não se basem na fonte da verdade sobre a existência dos anjos, que é a Bíblia, a única fonte. Se baseiam sim, em experiências imaginárias, em supostas interações que pessoas tiveram com anjos. E é a única base da autoridade que têm para aquilo que têm produzido. Durante a Idade Média, isto não é algo novo. Vocês sabem que até as modas, elas voltam, não é? As roupas e tudo que deixámos de usar, agora voltam a ser usadas. Agora está a moda da barba, outra vez de volta, tal como no passado, barba, bigode e todo esse cuidado com os homens. E é assim. Nada é novo debaixo do sol, já diz a palavra de Deus. E este interesse pelos anjos não é uma coisa nova. Por estes seres espirituais. Durante a Idade Média, havia um interesse excessivo até no assunto dos anjos. É por isso que tu vês na arte da Idade Média, tu vês os anjos a ter destaque na arte da Idade Média. Catedrais, vitrais e tudo tem um grande destaque os anjos. Havia até um interesse que eu classifico como excessivo sobre este assunto. O que é que nós devemos procurar? Bem, como em todas as coisas, nós devemos procurar ser equilibrados. Nem exagerar a importância dos anjos, nem rejeitar o estudo dos mesmos. Eu não me lembro de estar sentado a ouvir um sermão sobre os anjos, sobre estas criaturas, sobre esta doutrina. Mas nós vemos que eles são mencionados na Bíblia constantemente. 300 vezes a palavra anjo aparece na Bíblia. É certo que para nós, como cristãos que cremos na palavra de Deus, bastaria apenas aparecerem uma vez mencionados na Bíblia para nós termos eles como verdadeiros. Mas aparecem cerca de 300 vezes. Então é um assunto que não há dúvidas que não devemos ignorar e muito menos negar a existência dos anjos. Os anjos são mencionados na Bíblia em pelo menos 34 livros da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, de Gênesis a Apocalipse. Em pelo menos 34 os anjos são mencionados na Bíblia. E as suas aparições, elas não estão confinadas a só um momento da história, ou só uma parte da Bíblia, mas elas estão em toda a Bíblia. O significado da palavra anjo, tanto no hebraico como no grego, é bastante simples. Anjo significa mensageiro. No Antigo Testamento, os anjos são sempre representados como seres reais, não mitológicos, não fábulas, mas reais, seres reais. Por exemplo, no Pentateuco nós temos muitas referências aos anjos e especificamente temos referência, e eu quero agora deixar aqui um cuidado para vocês quando estão a ler as Escrituras, especificamente quando estão a ler o Pentateuco, em que aparece mencionado o anjo do Senhor.
que na verdade aparece também em outras partes, além dos 5 primeiros livros da Bíblia, ao Pentateuco. Aparece ao longo do Velho Testamento o anjo do Senhor 48 vezes mencionado. Agora, apesar de por vezes parecer que se refere a um ser angelical espiritual, na maioria das vezes fica claro para nós que o anjo do Senhor é uma designação no Antigo Testamento para descrever ou designar, nomear o próprio Deus. Então devemos ter cuidado com isso, tá bom? Quando aparece na Bíblia, anjo do Senhor, na maioria das vezes, se refere ao próprio Deus. É uma designação especial que temos no Velho Testamento para o próprio Deus. E não tem nada a ver com seres espirituais criados, como os anjos, que agora estamos a falar sobre eles. Mas nós vemos em outros textos como mostram claramente estes seres reais em ação. Nós temos, por exemplo, não vamos abrir, por favor, eu só estou a dar para vocês isto, se alguém está a tomar notas. Já agora, tenham o hábito e procurem isso de tomar notas de todo o estudo bíblico, de sermão. Isso ajuda para reter o conhecimento e até para depois consultarem mais tarde. Comprem um caderno, tragam um lápis e uma caneta e vai ser útil para as vossas almas e mais útil até para o tempo de ensino, de estudo da Palavra de Deus. Nós vemos em 2 Samuel 24:16 que um anjo executou um julgamento em Israel depois de Davi ter feito um censo ao povo de Israel. E um anjo executou o juízo de Deus sobre Israel, porque aquilo que Davi fez foi errado. Não o censo em si, mas os motivos orgulhosos do censo. Também em Isaías vemos a referência a anjos como, em Isaías, os serafins, assim os chamam. Em Ezequiel vemos que refere-se aos querubins. E isto podemos ver que dentro, tal como vimos na questão dos demónios, que há diferentes potestades, autoridades e organização nesses seres espirituais maus, é a mesma verdade e a mesma realidade para estes seres espirituais bons de organização, de autoridade. Há arcanjos mencionados, por exemplo, que parecem ter um especial destaque. Zacarias menciona no capítulo 1, logo o profeta Zacarias, menciona anjos como agentes de Deus. Então pensemos nos anjos como os agentes secretos de Deus. Em certo sentido são. E o seu modus operandi é, na verdade, como agentes secretos de Deus. E nos Salmos, os anjos são descritos como os servos de Deus que o louvam, e que o protegem, que protegem o povo de Deus do mal. Que louvam a Deus e protegem o povo de Deus do mal. Vamos a Salmos 91. Vamos, por favor, acompanhem-me a Salmos. Já regressamos a Lucas, iremos regressar a Lucas. Mas agora estamos a parar apenas para estudar um pouco sobre os anjos. No Salmo 91, 11. Diz assim a palavra de Deus: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles protegem o povo de Deus. Vamos ao Salmo 103, 20, mais à frente. E reparem como eles também louvam e glorificam a Deus. 103, 20 diz: bendizei ao Senhor, louvai ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Aqui mais características sobre os anjos. Eles são poderosos também. Têm poder. São seres poderosos. Louvam e glorificam o Senhor e obedecem a todas as suas ordens. No Novo Testamento também, o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo ensinou sobre os anjos. Por exemplo, em Mateus 22, 30, ao primeiro livro do Novo Testamento. Vamos lá. Por favor, aqueles que podem acompanhar. Mateus 22, 30.
falando para os homens e daquilo que irá acontecer para nós na nossa realidade futura, ou seja, na nossa realidade após o sepulcro. Jesus Cristo diz que na glória, depois da morte, quando já tínhamos sido ressuscitados, recebendo um novo corpo glorificado, reparem como é que será o nosso estado. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. O próprio Senhor Jesus Cristo, com essa afirmação e ensino, fala da existência real de anjos. E que nós seremos como os anjos, no sentido em que não estaremos em casamento, nem seremos procriativos. Como os anjos, não é? Não iremos procriar. Ok? Ele também disse, Jesus Cristo, que os anjos são aqueles que irão separar os justos dos injustos no final dos tempos. Eles farão a separação dos justos, dos salvos, daqueles que não são salvos. No final dos tempos, quando o Senhor vier na segunda vinda, como Ele prometeu que virá e o devemos esperar, os anjos terão uma participação especial. Eles virão com o próprio Senhor Jesus Cristo e eles irão separar justos dos injustos. Isto está em Mateus 13:39, se estás a tomar notas. Por tempo não podemos ler todos os versículos. Também Mateus 18:10. Vamos lá, Mateus 18:10, já que estamos no livro de Mateus. Parece apoiar a ideia, Mateus 18:10, de anjos da guarda individuais para os crentes. Parece apoiar a ideia. Eu não estou a dizer taxativamente, mas parece apoiar que cada crente, cada cristão, tem de facto um anjo da guarda. Mateus 18:10 diz assim: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus, os seus anjos nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. E reparem, Atos, eu também vou ler para vocês mais um texto. Atos 12:15. Parece que era um entendimento já que havia também no pensamento judaico, entre os cristãos, da existência de um anjo da guarda. Há essa possibilidade. Atos 12:15, eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Referindo-se a Pedro, e ela tinha testemunhado Pedro que estava preso, foi liberto, chegou até lá a casa, não acreditaram que era Pedro que estava livre, porque ele foi livre através de um acontecimento extraordinário, e disseram: bem, não é Pedro, mas deve ser o seu anjo. O seu anjo como uma referência possível a um anjo da guarda individual para os crentes. Há essa possibilidade? Não estou aqui a colocar de uma maneira taxativa, mas há textos na Bíblia, e não são apenas estes, que parecem entender que pode haver anjos da guarda. Os próprios escritores, não apenas o nosso Senhor Jesus Cristo, já seria suficiente, mas os próprios escritores do Novo Testamento afirmam a existência dos anjos e de como eles estiveram ligados, e vemos isso no relato dos Evangelhos, ligados ao nascimento de Jesus Cristo. Acabámos de ler isto. Estiveram ligados à tentação de Jesus Cristo, à vida de Jesus Cristo, à ressurreição de Jesus Cristo, e estavam presentes também na ascensão de Jesus Cristo. Vemos também nos livros do Novo Testamento como os anjos estão envolvidos em ajudar os servos de Deus, abrindo portas das prisões para os apóstolos, como Pedro, como Paulo, direcionando o evangelista, assim como nós chamamos o Filipe, a Cornélio, e encorajando Paulo também, até durante a tempestade, na sua viagem a Roma, estava em perigo de tempestade no alto mar, corria perigo de vida, e Paulo diz que um anjo o visitou e disse que iriam chegar a Roma, que não se tinha que preocupar. Então há muita atividade angelical nas Escrituras, e não devemos negar a existência dos anjos. Deve ser algo claro para nós, tem evidência
tanto no Velho Testamento abundante, como no Novo Testamento também de abundante. Agora vamos só olhar para alguns detalhes sobre a natureza dos anjos. Eles são, e nós temos que entender, que são seres criados como nós. Não são seres ilimitados. Não são como Deus. Nem se assemelham a Deus. Nem se comparam com Deus. Eles são seres criados. Salmo 148, 2 e 5 falam desta mesma realidade. Eu vou ler para vocês, só para agilizar a leitura destes textos. E diz: louvai todos os seus anjos, louvai todas as suas legiões celestes. E versículo 5, louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados. Houve um tempo em que eles não existiam e agora a Bíblia os descreve como inumeráveis, incontáveis. Nós temos esta descrição que os anjos são impossíveis, digamos, parece ser possíveis, são incontáveis. Não quer dizer que são infinitos na sua existência, mas são numerosos. Nós temos isso, por exemplo, em Apocalipse 5:11. Então eles são seres criados, eles são seres espirituais. Ou seja, eles não têm corpos físicos ou materiais como nós, ainda que nós vemos nas Escrituras, em certas ocasiões, manifestações físicas. Mas isso é exceção, não é a regra. Mas vemos certas ocasiões em que eles têm manifestações físicas diante das pessoas, mas eles são seres espirituais. Não têm o corpo físico e material como nós. Também nós vemos que eles estão acima das leis da natureza. Anjos são capazes de contornar obstáculos físicos e viajar por espaços distantes em curtos períodos de tempo. Atos 12:7, já tivemos lá em Atos 12:7, que é quando Pedro é solto da prisão. Como é que o anjo chegou à prisão? Até onde estava Pedro? Atravessando paredes. Ok? Então nós temos esta realidade da sua natureza, que eles estão acima das leis da natureza. Não como nós, que estamos limitados às leis da natureza. Também eles são diferentes em hierarquia e poder. A Bíblia fala de arcanjos, principados, anjos, domínios, poderes e autoridades. Colossenses 1:16 numera esta lista diferente de hierarquia e poder entre os seres espirituais. E eles são poderosos. Nós já lemos sobre isso mesmo, que eles são poderosos num dos salmos que acabámos de ler. E também Apocalipse 20, acompanhem-me aqui. A Apocalipse 20, por favor. Nós vemos que um dia um anjo, e somente um anjo, irá agarrar o diabo e deixá-lo preso por 1000 anos. Um anjo. Reparem que são seres poderosos. Apocalipse 20. Vamos lá, Apocalipse 20, e vamos ler do versículo 1-3. Então vi descer do céu um anjo. E nós tememos tanto o diabo. Temos tanto medo dele. E um anjo será suficiente para prendê-lo. Para dominar sobre ele. Um anjo bom. Um anjo enviado do Senhor. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Tudo o que está a acontecer aqui é sobre escatologia, eventos futuros. Não vamos falar hoje sobre isso, está bom? Neste momento. Senão não iria conseguir terminar o sermão. Mas aqui vemos os anjos poderosos. Nós também temos uma percepção, não apenas da natureza dos anjos, mas da missão dos anjos. Eles executam as decisões e propósitos de Deus. Nós vemos isso ao longo da Bíblia. Deus tem agentes secretos e, em certo sentido, esses agentes secretos são os anjos. Em Atos 12:23, o rei Herodes, de repente, morreu. E o texto ali diz que a morte foi operada por um anjo. Isto é uma execução ao estilo dos agentes secretos.
esse anjo executou ao rei Herodes enquanto ele falava. Temos em Mateus 13:41 que o Filho do Homem irá enviar os seus anjos que irão remover tudo por causa do pecado e todos os que fazem o mal. Apenas fica claro para nós, textos após textos, que a sua missão é executar a vontade e os propósitos de Deus. Mas também algo interessante para nós, de forma pessoal, é que os anjos, eles guiam os crentes. Como? Nós vemos que há vários acontecimentos na Bíblia em que anjos são usados para guiar o povo de Deus. Por exemplo, um anjo, acabámos de ler no texto de Lucas, foi quem informou os pastores do nascimento de Jesus Cristo. Nós vemos, por exemplo, que um anjo foi quem guiou José para não se divorciar de Maria e para colocar também o nome de Jesus, pois Jesus era aquele que salvaria o seu povo dos seus pecados. Nós vemos que um anjo dirigiu Filipe para a carruagem de um etíope para lhe pregar o Evangelho. Então reparem que os anjos nas Escrituras, eles guiavam também os cristãos. E é possível que experimentemos também nós acontecimentos que são provocados pelos anjos, que nos ajudam também a sermos guiados por Deus. Ou que nos ajudam até, como o caso de Filipe, oportunidades criadas pelos anjos para ganhar pessoas para Jesus Cristo. É possível que isso aconteça. Eles auxiliam, protegem e fortalecem o povo de Deus. Esta é outra das suas missões, comprovada, testemunhada em várias partes na Bíblia. Por exemplo, eles foram usados para alimentar Elias quando estava debaixo das ameaças da rainha de Jezabel, para cuidar de Elias, o profeta de Deus. Eles foram usados, vocês sabem seguramente a história de Daniel, eles foram usados para fechar a boca dos leões quando Daniel foi atirado à cova dos leões, para proteger Daniel. Jesus, depois da confrontação com Satanás, na tentação, depois de ser tentado por Satanás, no deserto, ele foi servido pelos anjos. E numa certa tempestade também, relembremos aquela história que eu vos contei há pouco, na qual corria perigo devido ao apóstolo Paulo. Um anjo veio e consolou o apóstolo Paulo, dizendo que tudo iria ficar bem. Eles auxiliam, eles protegem e eles fortalecem o povo de Deus. Essa é a sua missão. E eles também estarão envolvidos na segunda vinda de Jesus Cristo, no segundo advento. Vamos a Mateus 25:31. E diz assim a palavra de Deus: quando vier o Filho do Homem na sua glória, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todos os anjos, quando ele vier em glória, todos os anjos também irão acompanhar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No tempo presente, parece, de acordo àquilo que nós testemunhamos, que há menos a atividade angelical aberta, porque nós já temos vantagem que os cristãos dos tempos da Bíblia não tinham. Nós já temos a revelação de Deus completa, de Gênesis a Apocalipse, o conselho de Deus, a esperança de Deus, todas as promessas de Deus. Mas não podemos afirmar de jeito nenhum que eles não continuam com todas estas funções que vimos anteriormente. Eles continuam com a sua missão e há testemunhos incríveis de pessoas que têm experiências incríveis. Certa vez eu ouvi um missionário a dizer que estava a fazer entrega de Bíblias na Rússia na altura, debaixo da ditadura comunista, e ele tinha que passar por um posto de vigia. E ele sabia que iria ser apanhado a traficar e acusado de traficar Bíblias. E que ele iria ser colocado na prisão e por muitos anos, como tantos outros.
E este missionário conta que passou por entre os soldados sem ser parado, de uma maneira inexplicável. Os soldados não o viram. E aqui podemos ver a proteção de Deus através de algo sobrenatural e de enviar anjos, possivelmente, para ocultar a visão daqueles soldados. E coisas, testemunhos incríveis, experiências e tantas outras que nós desconhecemos. Aliás, a Bíblia adverte que podemos ter contacto com anjos, mesmo sem saber, em Hebreus capítulo 13, versículo 2. Vamos lá, só para vocês estarem prontos para receber alguém na vossa casa e na prática da hospitalidade. Terem cuidado, porque podem estar a receber anjos. Hebreus 13, 2. Diz assim a palavra de Deus: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Sem o saber, acolheram anjos. Paulo também diz que os anjos estão observando a nossa vida. Paulo diz que os anjos desejam ter o privilégio que nos foi dado de pregar, anunciar a mensagem de Deus, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, neste domingo, nós entramos neste tempo especial do Advento, um tempo cheio de esperança. Uma esperança não pelas circunstâncias em que nos encontramos, mas uma esperança que temos em Jesus Cristo e num futuro glorioso com Cristo. E nós vemos que os anjos estiveram envolvidos neste primeiro advento, conforme já lemos em Lucas. Vamos regressar a Lucas e não vamos sair agora de lá de Lucas, eu prometo. E vamos concluir este sermão refletindo sobre este maravilhoso anúncio de boas novas de grande alegria para todos, dadas pelos anjos. Nós tivemos o encontro dos anjos com os pastores e agora nós temos o anúncio de boas novas de grande alegria por parte dos anjos aos pastores. O anjo, porém, lhes disse, versículo 10, Lucas 2, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Este anúncio dessas boas novas, dessas boas notícias de grande alegria, este primeiro anúncio do nascimento do nosso Salvador, foi dado pelos anjos. Foram eles que entregaram a maior e melhor notícia de todas. É que Jesus Cristo veio, Jesus Cristo habitou entre nós, o próprio Deus se fez carne. É isto que celebramos neste tempo do Advento. É esta a nossa esperança. Aquela que foi anunciada há cerca de mais de 2000 anos atrás, na cidade de Belém. Naquele dia, nasceu um bebê. Um bebê como tantos outros, em certa maneira. Mas aquele bebê, e de acordo ao anúncio dos anjos, não era como os outros. Este bebê é chamado aqui como o Salvador, o Cristo, o Messias prometido por Deus desde o jardim do Éden. Que Deus prometeu que iria enviar um descendente de uma mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente, que iria destruir as obras do diabo, e iria destruir a maldição do pecado e libertar-nos. E esse descendente tinha vindo, e esse descendente já veio, é o Salvador, é o Cristo, conforme anunciado pelo anjo. Aquele que também foi profetizado pelos profetas centenas de anos antes. Aquele que iria salvar o povo dos seus pecados. Ele é o Salvador.
porque a sua missão, a qual fez descer dos céus até à terra, foi para nos salvar dos nossos pecados, da condenação eterna, da maldição do pecado para todo o sempre. Ele é o Cristo. Esta palavra é a palavra grega para o Messias. Ele é o Rei escolhido por Deus para reinar para todo o sempre. Mas Ele não é apenas o Salvador, o Cristo. Os anjos também o chamam aqui como o Senhor. E este é o nome que aparece na Bíblia em referência ao próprio Deus. Ele é o próprio Deus que se fez carne, que habitou entre nós. Nós nunca iremos compreender a profundidade desta ação. Nunca. Nós nunca iremos compreender na sua plenitude a glória deste acontecimento. O nascimento de Jesus Cristo. Mas o Natal e este tempo do Advento é para trazermos à memória essas boas notícias que nós temos e somente podemos ter em Jesus Cristo. Boas notícias sobre quem Ele é e aquilo que Ele fez para reconciliar pecadores com Deus para todo sempre. O sinal que foi dado aos anjos, reparem no versículo 12, e isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Nós sabemos que o nascimento do filho de um rei é uma ocasião de alegria, é uma ocasião de festividade pública. Nós temos visto isso pela monarquia inglesa, não é? Até os descendentes ao trono é logo uma ocasião de grande mediatismo. Todos os meios de comunicação estão lá na porta do hospital para o anúncio, para saber qual é o sexo. Há um grande entusiasmo e tudo na realeza. Há um grande entusiasmo até entre o povo, entre a nação, entre o Reino Unido, por exemplo, na nossa experiência mais próxima, que nós temos contacto. Mas reparem que aqui que o anúncio do Príncipe da Paz foi feito a uns poucos e isolados pastores. No meio da noite, sem qualquer tipo de pompa e circunstância. Humanidade, fragilidade, humildade. Foi este o sinal dado aos pastores. E esta é a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Humilde. O servo de Deus, que tomou a iniciativa por nós, para entregar a sua vida por nós, para nos reconciliar com Deus para todo e sempre. Imaginemos aquilo que testemunharam os pastores e foram os primeiros homens que tiveram o privilégio de testemunhar o nascimento de Jesus Cristo. Além de, obviamente, José e Maria. Imaginem eles, diante do Criador, a verem um Criador dependendo dos braços das criaturas, da sua mãe, do seu pai. Imaginem eles diante do Todo-Poderoso, vendo aquele bebê dependendo para viver do leite materno. Imaginem eles diante do Omnisciente, aquele que sabe todas as coisas. Agora nem sabia falar. Imaginem eles diante do Omnipresente, agora limitado a estar deitado e protegido numa manjedoura. É este o milagre do Natal. Deus fez o impossível para salvar-nos. O Natal é a celebração do acontecimento mais extraordinário de todos. É a celebração do impossível. Que Jesus fez o impossível por nós. E foi para o nosso bem. Foi para a nossa salvação. Pois só há salvação em Jesus Cristo. Versículo 13 e 14. Os anjos louvam a Deus. Reparem, subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. A reação dos anjos
de alegria pelo Salvador, pela salvação para os homens. A única reação diante de tudo isto é louvor e adoração. E os anjos foram os primeiros a fazer. E pelo seu exemplo também para nós, irmãos, este tempo deve ser para nós, este tempo e toda a nossa vida, deve ser um tempo para adoração. Devemos ser adoradores. E neste tempo do Advento, de uma maneira especial, refletir por tudo aquilo que é, quem é Jesus Cristo e tudo aquilo que Ele fez por nós. E que as nossas almas se juntem também aos seres angelicais, à milícia celestial. Glória a Deus nas maiores alturas. O Deus que está no céu, o transcendente Deus, o inalcançável Deus, mas em certo sentido se fez alcançável porque Ele veio até nós por meio de Jesus Cristo. E agora, por meio de Jesus Cristo, nós podemos ter acesso e reconciliação com Deus. Paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Aqueles a quem Deus quer bem. Aqueles que são os seus eleitos. Aqueles que Deus salvou. Aqueles a quem Deus ainda irá salvar. E Ele deseja a nossa paz. E esta paz de que fala aqui é a paz que só pode ser alcançada por meio de Jesus Cristo. Tal como Paulo diz em Romanos 5, 1 a 2. Por favor, acompanhem-me lá. A Romanos 5, 1 e 2. Para entendermos qual é esta paz. Esta paz que nos leva a levar as nossas almas à verdadeira e profunda adoração. Romanos 5, 1 e 2 diz assim a palavra de Deus: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Esta paz de reconciliação com Deus para todo o sempre, que só é possível por meio daquilo que Jesus Cristo fez por nós, ao morrer na cruz pelos nossos pecados, ao ser derramado a ira de Deus que estava destinada a nós, derramada sobre Ele. E por meio da fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós escolhemos todos os benefícios da sua obra. Perdão, reconciliação e paz para todo o sempre com Deus. Algumas lições finais para nós. Depois de tudo aquilo que ouvimos, é certo que nós não somos anjos. Se na verdade nos chamássemos anjos, deveríamos ser chamados anjos caídos. É certo que nós não somos anjos, mas nós também, tal como eles, somos chamados a sermos mensageiros de Deus. Mensageiros das boas novas de grande alegria. E a nós nos foi dada essa honra e privilégio que eles, os anjos, anelam ter. Mas é a nossa honra e privilégio anunciar essas boas novas de grande alegria. Vamos fazer isso nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, na nossa vizinhança, por onde andarmos. Vamos ser mensageiros das boas novas de Jesus Cristo. Nós não somos anjos, mas a nossa resposta deve ser semelhante à deles. E especificamente neste tempo do Advento, a nossa resposta deve ser só uma: adoração. Louvemos a Deus. Sejamos gratos por Deus. Que os nossos corações possam ser cheios de afeição profunda, de amor, por quem, por amor, deu tudo por nós, se entregou por nós. Nós vemos aqui que Deus escolheu para os primeiros, para anunciar os primeiros, o nascimento de Jesus Cristo, Deus escolheu pastores, não escolheu reis, não escolheu sacerdotes. Deus tem o prazer de escolher os fracos,
os pobres, os que são considerados como nada deste mundo, para manifestar e revelar a sua glória. E a salvação é para todo o povo. Foi o anúncio dos anjos. A salvação é para todos, de todos os povos, línguas, etnias. É para todos a salvação. Mas tal como os pastores, ao ouvir esta mensagem de salvação, essas boas novas de grande alegria, qual deve ser a tua resposta? Qual deve ser a minha resposta? Não devemos hesitar. Eles não hesitaram. Eles não questionaram. Eles creram na palavra de Deus. Estas são boas notícias somente para aqueles que creem na palavra de Deus. Para aqueles que recebem a palavra de Deus nos seus corações. E só assim serão boas notícias que se tornam em privilégio e benefício de grande salvação. Os pastores foram os primeiros a ter este privilégio de ver o Salvador. E também foram os primeiros a adorar o Salvador. Que nós também possamos, com a ajuda de Deus, crer na palavra de Deus, não duvidar, não questionar, não hesitar, mas crer de todo o coração. E que a resposta das nossas vidas, que é a resposta de uma fé verdadeira, seja adoração. Adoremos de uma maneira especial o grande Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, neste tempo do Advento, para a sua glória, na medida também em que anunciamos estas boas novas de grande alegria para todos. Oremos, que assim seja. Senhor, ajuda-nos, Pai, a ser como os anjos, a ser como os pastores, obedientes e diligentes na obediência, no cumprimento da Tua vontade e dos Teus propósitos. Ajuda-nos também a ser como, a ter a mesma resposta e coração dos pastores, Pai, ao ouvir a Tua palavra, que todos os que estão aqui, Senhor, possam crer na Tua palavra, Senhor, e possam ser salvos por estas boas novas de grande alegria para todos aqueles que creem e a recebem nos seus corações, Pai. E que assim Tu possas fazer-nos mais e mais e multiplicar este povo de adoradores e sermos cada vez mais verdadeiros adoradores, Senhor, para a Tua glória, Senhor. E que consagremos as nossas almas, corações, neste tempo especial, para adorar o nosso Senhor e maravilhoso Salvador Jesus Cristo. Amém.